Pessoal, então vamos lá. Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um artigo que bombou aí no último mês. O artigo que fala, né, sobre a flexão abdominal aí nos casos de diástase no pós-parto. E eu quis fazer justamente essa live de hoje porque a gente viu muitas pessoas compartilhando esse artigo, falando sobre esse artigo, mas eu quero saber de vocês. Vocês foram a fundo nele? Leram ele na íntegra? Tá? Porque é muito importante que a gente sempre vá lá na informação, sempre busque ler o artigo completo. Hoje até eu vou trazer método para vocês entenderem como esse artigo foi construído, para que a gente entenda também como que eles chegaram aos resultados, quais resultados eles trouxeram, para a gente também saber se a gente pode incluir isso na nossa prática clínica ou se a gente ainda continua aí com um pouquinho de receio com esses exercícios de flexão de tronco. Então, o artigo de 2023 da Journal of Physiotherapy, que fala sobre exercícios de flexão, se eles melhoram a força muscular abdominal sem piorar a distância entre os retos em mulheres com diástase dos retos abdominais no pós-parto. É um estudo randomizado controlado, que foi aí muito discutido nesse mês. Então, tema da nossa live de hoje é diástase no pós-parto e a gente vai falar sobre as evidências científicas atuais, principalmente esse artigo de 2023 aí. Então, primeiro, quais foram os objetivos desse artigo? Eram dois objetivos. Primeiro deles, qual o efeito de um programa de exercícios abdominais domiciliares de 12 semanas contendo elevações da cabeça, flexões abdominais em mulheres com diástase dos retos abdominais com 6 a 12 meses de pós-parto. Esse era o primeiro objetivo. Segundo objetivo, qual o efeito desse programa de exercícios no movimento observado de abdômen durante a flexão, na mudança global percebida, na força, na resistência abdominal, na espessura do reto abdominal, nos distúrbios de assoalho pélvico, na dor lombar, dor na cintura pélvica e dor abdominal. Ufa, quanto objetivo! Sim, muitos objetivos. Então a gente vai ver se eles conseguiram alcançar esses objetivos, quais objetivos eles alcançaram e o que a gente tem que sempre cuidar ao ler cada artigo para vocês ficarem antenadas também. Então, antes de falar sobre os métodos, eu vou começar falando sobre os resultados. E vocês vão entender o porquê, porque eu vou comentar ponto a ponto também sobre os métodos, sobre os resultados. Então, nesse artigo, eles incluíram 70 mulheres que preencheram os critérios de elegibilidade ou critérios de inclusão. Depois a gente vai falar sobre eles. 35 mulheres ficaram no grupo experimental e 35 mulheres ficaram no grupo controle. Porém, tiveram duas perdas no grupo experimental. Então, a gente teve aí menos mulheres aí no grupo experimental, no grupo exercício, vamos dizer assim. Então, quais foram as principais descobertas desse estudo aqui? Primeiro, que aí rolou muito burburinho na nossa área, que a flexão de tronco não piora a diástase dos retos abdominais. Essa foi a primeira constatação desse artigo. Segundo, que o programa de exercícios ele melhorou a força muscular abdominal e a espessura dos retos, embora não esteja claro se esses efeitos eles foram grandes o suficiente. Terceiro, que o programa de exercícios não alterou aí a resistência muscular
ou a gravidade das disfunções do assoalho pélvico, da dor lombar ou abdominal. Então, esses foram os principais achados aí dessa evidência, desse artigo de 2023. E agora a gente vai discutir ponto a ponto cada resultado desse. Primeiro, sobre a mudança na distância entre os retos. Então, essa distância entre os retos abdominais foi avaliada por ultrassonografia, que é um método padrão ouro para avaliar essa distância entre os retos. Então, com todo esse acompanhamento de 12 semanas, pouca ou nenhuma diferença na mudança ocorreu aí, mudanças ocorridas entre os dois grupos. Então, até a 12ª semana, eles não observaram quase nada de alteração. Uma pequena exceção foi um efeito abaixo da região umbilical durante a flexão de tronco, onde o intervalo de confiança desses resultados aqui indicaram uma pequena possibilidade de que a intervenção possa ter um benefício para a diástase. Ou seja, nesse ponto aqui eles observaram que pode ser que os exercícios fechem essa região. Porém, o efeito da flexão de tronco para a diástase no movimento do abdômen, ele ainda permanece incerto. A gente vai aprofundar ainda mais sobre isso, tá? Tô trazendo aqui para vocês alguns resultados que o artigo fala. Sobre a classificação global de mudança. Então, eles queriam saber se as mulheres perceberam alguma alteração, perceberam mudanças, perceberam melhora aí depois desse programa de treinamento de 12 semanas. Então, na semana 12, 61% no grupo experimental e 43% no grupo controle relataram melhora da diástase. Então, 61% aí do grupo experimental com o exercício. E nenhuma das participantes relatou piora do quadro. E aqui eu quero trazer uma observação da professora Jéssica. Sempre que a gente se engaja numa atividade, a gente se sente melhor, não se sente? Então esse pode ter sido o efeito dessa intervenção. Então estou ali praticando um exercício, muitas mulheres talvez lá na gestação não tivessem feito nenhum exercício, então o efeito desse treinamento de 12 semanas possa ter influenciado aí nessa sensação de melhora de consciência, melhora de consciência abdominal. Até lá no início, deixa eu voltar aqui, a Bianca perguntou como melhorar a hipotonia abdominal. Aqui, um dos principais pontos, exercício. Nada melhor que o exercício ativo para que a gente possa melhorar aí essa hipotonia, melhorar essa consciência abdominal. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer exercício traz aí muitos benefícios para a nossa paciente. Terceiro ponto aqui de melhora, sobre espessura do reto abdominal. O grupo experimental, ele apresentou uma melhora dessa espessura do reto por uma diferença média de 0,7 milímetros, verificado por ultrassonografia. E uma outra observação minha aqui, foi um treinamento de 12 semanas, um treinamento de força, de resistência e todo treinamento muscular e comprovado aí por vários estudos que depois de 12 semanas a gente também pode ter a hipertrofia. Então, por isso que eles tiveram também aí no estudo uma melhora dessa espessura do reto abdominal, tá? Então, esse é outro ponto interessante do exercício aí no pós-parto. Sobre força e resistência, outro achado aí do estudo. O grupo experimental melhorou força isométrica máxima, medida por dinamometria. No entanto, o intervalo de confiança não foi tão importante assim. Eles perceberam uma melhora, só que uma melhora não tão
exuberante. E na linha de base significa lá no início da pesquisa. 76% de todas as participantes, elas foram incapazes de realizar uma flexão de acordo com o procedimento de um teste de flexão da American College of Sports Medicine, a ACSM. Esse teste, ele vai testar aí a resistência muscular através das flexões de tronco. Então, 76% das mulheres desse estudo não conseguiram realizar esse teste. Então, portanto, os dados sobre o número de flexões foram fortemente distorcidos nesse estudo em ambos os grupos, principalmente porque mais de 70% delas foram incapazes de realizar uma única flexão de acordo com esse teste. Então, portanto, esse teste pode ser considerado muito difícil aí para ser feito no pós-parto, mesmo que seja um pós-parto de 6 a 12 meses, mas talvez a minha paciente não adquiriu ali ainda um melhor tônus, uma melhor consciência, uma melhor força daquela musculatura. Então, não há dados de confiabilidade também para a gente usar esse teste, nesse teste, e, portanto, os resultados aqui, sobre a resistência, eles devem ser interpretados com cautela, tá? Segundo esse resultado aqui. E uma das razões para a falta de robustez desses resultados desse estudo aqui traz que pode ser difícil, das pacientes aí realizarem esses exercícios. Então, a escolha dos exercícios pode ter sido um fator aí predominante para essa falta de um resultado tão grande. E apenas 66% das participantes do grupo experimental aderiu a 80% dos exercícios. E esses exercícios, eles também eram domiciliares e sem supervisão. Então, aqui 2 pontos importantes. Esse estudo ele foi feito durante a pandemia, então o lockdown fez com que eles fizessem aí o acompanhamento através do Zoom, através de orientações. Então, quem sabe, olha só, um ponto bem importante, quem sabe daqui a pouco surjam outros estudos, tá? Até desse mesmo laboratório, desse mesmo grupo de pesquisa, fazendo a mesma linha, o mesmo raciocínio clínico aqui, com o acompanhamento ali de um profissional do lado da paciente monitorando aquele exercício, tá? Então esse é um ponto aqui crucial desse acompanhamento, ele foi feito totalmente online. E outro ponto, a gente também teve resultado com esse estudo, então quer dizer que eu também tenho efeito em um acompanhamento à distância da minha paciente. Então, quando a gente pensa, eu vou trabalhar com pacientes no pós-parto de forma online, será que eu vou ter algum benefício? Esse artigo ele traz pra gente que sim. Olha só, um exercício à distância, um exercício orientado através do Zoom, ele trouxe sim benefícios para essas pacientes no pós-parto. Alguma dúvida até agora, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, me falem aqui também. E por que esse artigo ele tá tão em alta, ele foi tão falado aí? Porque durante muito tempo a gente contraindicou as flexões abdominais, elas eram desencorajadas ali no pós-parto, Porque acreditava-se que esses exercícios eles pioravam a diástase dos retos abdominais. Os resultados desse estudo aqui, eles indicam que mulheres com uma diástase leve a moderada, elas podem realizar esse tipo de exercício. No entanto, a gente ainda vai falar mais sobre isso, Quando que é leve, quando que é moderada, quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar, porque essa foi a principal dúvida. Muitas alunas minhas vieram perguntar, e agora, prof? Quando que a gente faz?
sempre vai pesar aqui o raciocínio clínico. E é isso que a gente vai falar ao longo da live de hoje. Não adianta eu querer trazer, o artigo saiu que eu posso fazer flexão de tronco. Mas eu vou fazer flexão de tronco com todo mundo? Tá? Então, a gente sempre tem que priorizar o raciocínio clínico. E é isso que a gente vai falar bastante na live de hoje. Então, esse estudo de 2023, ele não encontrou nenhum efeito do treinamento de flexão em qualquer uma das condições, como distúrbios do assoalho pélvico, dor lombar, dor na cintura pélvica e dor abdominal. Então, a gente também não teve um efeito negativo nessas condições. Mas espera que a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Então, aguarda aí que a gente vai aprofundar mais esse conteúdo. E um achado muito interessante desse estudo foi que 72% das participantes selecionadas, elas acreditavam que tinham diástase, mas elas foram excluídas do estudo por não atenderem a esse critério de inclusão. E o que quer dizer isso? Isso reflete um grande foco aí da diástase nas redes sociais, né? Entre conversas entre amigas. A gente vê muito, né, no consultório, a paciente perguntando: será que a minha barriga vai voltar? Será que vai ser igual aquela blogueira que no dia seguinte do parto ela já estava com a barriga ali tanquinho novamente? E esse aqui é um ponto que eu sempre converso com as minhas pacientes no consultório. E eu tô sempre falando, olha, a gente vai ter redução de força, redução de resistência, a gente vai ter redução de tônus, vai ficar a pele flácida, porque imagina que esse músculo e essa pele se estendeu ao longo de 40 semanas. Não é no dia seguinte do parto que ele vai retornar. No entanto, mesmo a diástase pequena, né, insignificante ali, pode resultar em a paciente evitar de colocar uma roupa, evitar de fazer atividade física, mesmo que vários estudos, a própria Organização Mundial de Saúde recomende a realização de exercícios na gestação e no pós-parto. Tá? Então, esses são pontos importantíssimos que foram destacados no artigo e que a gente sempre tem que discutir no nosso consultório também. E eu falei que ia trazer o método por último, né? Então, sobre o método, vamos lá. Quais são os pontos fortes desse estudo? É um estudo maravilhoso, pessoal. É um estudo que teve um delineamento assim, perfeito. Foi um ensaio clínico randomizado, então lá na pirâmide das evidências é a segunda partezinha da pirâmide, só perde para as revisões sistemáticas, então é um ensaio clínico, segue um rigor metodológico, então tem que seguir ali toda uma padronização, toda uma metodologia. Foi feito um cálculo de amostra para verificar quanto precisava ter ali de pacientes em cada grupo. Teve uma baixa perda no segmento aí do estudo, então perderam só 2 pacientes no estudo. Teve o cegamento do avaliador, que esse é um ponto fundamental, o avaliador não sabia quem que estava em cada grupo, tá? Esse é um ponto importantíssimo em ensaio clínico randomizado. O uso de um programa de exercícios, incluindo aí 3 exercícios, tá? Que já tinham sido usados em outro estudo, com efeito em esse outro estudo, foi um estudo experimental, tá? Então não foi um exercício do nada, aquele exercício ali já tinha sido testado em outro estudo, com resultados. O programa de exercícios, ele também incluiu ali ao longo dessas 12 semanas, progressão de carga, progressão de volume a cada 2 semanas. Então a paciente não ficou 12 semanas fazendo o mesmo exercício com a mesma carga, com a mesma intensidade. O mesmo avaliador realizou todas as avaliações. O ultrassom foi usado para avaliar a diástase, que é o método padrão ouro nesses casos. Os procedimentos da avaliação foram padronizados com o objetivo de evitar aí qualquer imprecisão. Um grupo homogêneo de mulheres foi incluída,
foram incluídas, então mulheres ali de 6 meses a 12 meses de pós-parto. E agora eu quero entrar com vocês nos critérios de inclusão, que aqui é um ponto que a gente vai conversar bastante. Por quê? Aqui a gente vai começar a pensar se esses exercícios são para todo mundo ou não. Primeiro critério de inclusão nesse estudo foram de mulheres. Elas precisavam ser primíparas ou multíparas. Ok, todas as pacientes que a gente atende no consultório são primíparas ou multíparas. Segundo, mulher com diagnóstico de diástase dos retos abdominais de 6 meses a 12 meses de pós-parto. Ok, 6 meses e 12 meses. Isso não quer dizer, olha só, aqui já começa a pensar. A minha paciente que volta com 40 dias de pós-parto, ela não tem 6 meses de pós-parto. Então, ela não é incluída nesse estudo. Essa amostra aqui não reflete a paciente que a gente atende lá com 40 dias de pós-parto. Esse é um ponto muito importante para a gente considerar. Terceiro critério de inclusão, gestação única ou múltipla, tá? Então, gestação aí única ou de gêmeos após qualquer tipo de parto. Também outro ponto importante que a gente também tem ali igual no nosso consultório. E aqui só mais um critério de inclusão que fosse capaz de compreender a língua escandinava, mas isso só entra para o estudo. O diagnóstico de diástase, como que ele foi feito? Ele foi baseado em estudos anteriores, então eles usaram aí critérios já recomendados, estudos que já haviam feito isso. Então, o ponto de corte da diástase foi definido como 2,8 centímetros em repouso e 2,5 centímetros durante uma flexão. Quais os pontos avaliados? 2 centímetros acima da cicatriz umbilical e 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical. O diagnóstico de diástase ele foi confirmado com ultrassom no início do estudo e também ao se inscrever ali para a triagem. Então, ao entrar nesse estudo, foi feita uma triagem para verificar se ela tinha diástase ou não. Tá? Então, um ponto importantíssimo aqui. Estão vendo que tá tudo bem bonitinho nesse estudo, né? Tudo muito organizado. A Carol perguntou, você faz curso? Sim, Carol, eu tenho meu curso que é a Jornada da Gestação ao Pós-Parto. Ele acabou de fechar as inscrições, mas logo a gente divulga aí sobre a próxima turma. Mas antes de a gente falar sobre a próxima turma, você tem lá no meu link da bio um formulário para você se pré-inscrever, para receber todas as informações para estar comigo nessa próxima turma da Jornada da Gestação Pós-Parto. Olha só, outro ponto aqui. Além de diagnosticar a diástase com ultrassom, verificando medida, né, eles também avaliaram a protusão ao longo da linha alba durante os exercícios. Então, aquelas pacientes que não tinham diástase com ultrassom, mas que durante a flexão formava ali uma crista nessa diástase, elas foram incluídas, mesmo que essa diástase fosse menor que os valores do ponto de corte. E antes do teste dessa linha de base, as participantes elas responderam um questionário eletrônico, reunindo informações sobre o histórico médico dela e os dados antropométricos, então altura, IMC, todos eles foram medidos ali na pesquisa. Um ponto bem interessante desse método. Durante essas 12 semanas, a paciente ela não ficou desassistida, mesmo que no formato online dessa pesquisa, eles enviaram de forma diária um lembrete. Isso aqui a gente também pode incluir aí no nosso consultório. Isso eu faço muito com as minhas pacientes no pós-parto. Lembrete diário de exercícios, tá? Então, tá fazendo exercício? Conseguiu fazer? Conseguiu fazer todas as séries? Então, esse é um ponto bem legal pra gente incluir na nossa prática clínica. Segundo ponto aqui, um SMS semanal
para encorajar os participantes do grupo experimental a aderir ao programa. Então eles enviavam ali um SMS: ah, tá conseguindo fazer? Vamos lá, vamos continuar, para motivar essas pacientes, para elas continuarem até o final. Porque quem já fez pesquisa sabe que é muito difícil a gente manter aí por 12 semanas, principalmente a paciente aí no pós-parto, que tem o bebê pequeno. Imagina aqui ela fazendo exercícios em casa. Então, eles mandavam até para estimular a elas continuarem aí na pesquisa. O grupo controle, ele não recebeu intervenção nenhuma e ele foi desencorajado a realizar treino, exercício abdominal específico. No entanto, a atividade física geral, treinamento de outros grupos musculares não foi restrito. Tive minha terceira gravidez e dessa última minha barriga não baixou quase nada, 1 ano e 9 meses já. Te oriento a procurar uma profissional. Se você quiser, me chama no direct pra gente conversar, porque existe aí tratamento, existe aí uma fisioterapia, né? Existe a fisioterapia pélvica para poder te ajudar. E nesses casos a gente não tem que pensar só na estética, a gente tem que pensar na função do teu abdômen e função de todas as estruturas ao redor. Por isso que não pode deixar de lado. Sobre o assoalho pélvico, pessoal, olha só, esse é um ponto aqui que a gente vai conversar bastante também. Eu falei para vocês que um dos resultados que eles procuravam nesse estudo é para saber se a flexão de tronco iria influenciar na diástase, nas disfunções do assoalho pélvico, dor lombar, dor pélvica, dor abdominal. As pacientes, elas entraram nesse estudo e elas responderam a um questionário. Então, não foi feita avaliação física, não foi feito toque vaginal para saber se como estava essa musculatura, se tinha prolapso, se não tinha. A única coisa que foi perguntada foi através de um questionário onde tinham perguntas do tipo, ó: você tem sintomas do seu intestino, bexiga ou região pélvica que a incomodam? Por exemplo, perda de urina, vazamentos intestinais ou sensação de protuberância na vagina? Essa foi a primeira pergunta. Segunda, você tem dor lombar? Terceira, você tem dor pélvica ou dor na cintura pélvica? E quarta, você sente dor no abdômen? Isso foi questionado, tá? Só questionado. Se as participantes respondessem que sim a essas perguntas, elas foram convidadas a responder outros questionários específicos, um para dor lombar e um para o assoalho pélvico, a quantificar e localizar a dor e também a saber como estava essa dor, né? Mas não foi feito nenhum exame físico. Por que eu estou chamando atenção aqui? Quando a gente viu esse artigo, né? Quando eu comecei a estudar esse artigo, eu vi, olha, muito legal. No entanto, a nossa paciente ali do consultório, mesmo que tenha ali 6 meses de pós-parto, a gente vai identificar aí muitas possíveis disfunções de assoalho pélvico, o que muda tudo nesse estudo. Por quê? Porque aqui eles não fizeram uma avaliação. Aqui eles não identificaram quem teria um aumento de pressão ali na região. E agora imagina comigo, eu tenho uma paciente de 6 meses de pós-parto que tem prolapso da parede anterior do canal vaginal. A gente percebe durante o toque uma descida caudal ali desse assoalho pélvico durante o esforço. Eu pergunto para vocês, é recomendada a flexão de tronco para essa paciente, mesmo que ela seja primípara, mesmo que ela seja ali, que ela tenha uma boa consciência daquele abdômen, mas quando ela foi fazer aquele movimento, ela teve um aumento de pressão na região pélvica. Aqui já cai por terra a flexão de tronco. Por quê? Porque eu não vou poder indicar para todo mundo. Aqui são pacientes específicas. Aquela paciente que eu observo que ela tem o potencial ali de fazer aquele exercício.
E agora, com esse artigo, eu tenho segurança para indicar esse exercício. Porém, não é para todo mundo, né? Então, a gente sempre tem que pensar, minha paciente entra nesses critérios de inclusão? Minha paciente não tem disfunções do assoalho pélvico? Minha paciente não tem dor lombar? Minha paciente não tem uma diástase além dessa que o estudo trouxe pra gente? Tá? Então, esses são pontos pra gente pensar. A pesquisa traz um ponto muito interessante pra gente sobre esse exercício? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Os resultados foram maravilhosos para a nossa prática clínica. Porém, não é para todo mundo, tá? Então eu tô priorizando, tô falando muitas vezes isso para vocês entenderem que o que saiu aqui vai ser incluído na nossa prática, porém não com todo mundo, tá? Hoje mesmo, uma paciente de 6 meses de pós-parto, eu liberei para ela fazer a flexão de tronco. Por quê? Ela não tem disfunções do assoalho pélvico, ela tem uma ótima consciência abdominal, diástase de 0,5 centímetros ali em região de cicatriz umbilical, ela respira super bonitinha ali durante o esforço, ela tem pré-contração de assoalho pélvico, ela não tem dor lombar. Essa foi a paciente que eu indiquei a flexão de tronco. Estão vendo como a gente tem que ter ali o olhar individualizado para cada paciente? Imagina se a gente vai orientar isso para todo mundo. Muitas pacientes não vão se beneficiar desse exercício. Muitas pacientes vão piorar um quadro de diástase com esse exercício ou piorar um quadro de disfunções pélvicas, tá? Dúvidas até agora? Deixa eu tomar uma aguinha para a gente falar sobre alguns pontos não tão positivos desse estudo, falar sobre limitações dessa pesquisa. A primeira limitação, né, que a gente sempre vai falar é essa falta de um exame clínico. Tá? Um exame clínico constatando ali alguma disfunção de assoalho pélvico. Esse é um ponto importantíssimo para nós da fisioterapia pélvica, para a gente abrir o nosso olho e saber que nem todas as pacientes vão ser adeptas a esse treinamento. Outras limitações desse estudo. Primeiro, que esse treinamento ele não foi supervisionado. Esse treinamento não supervisionado pode fazer com que as pacientes façam o exercício de uma maneira inadequada, não tenham feito ali uma regularidade desses exercícios. Então, talvez, né, como eu falei, quem sabe saia uma pesquisa de forma presencial que traga mais resultados positivos para a gente. Essa questão de não ser supervisionado pode ter reduzido aí a aderência das pacientes e a intensidade do treinamento, porque nada melhor do que um profissional ali do lado, orientando, estimulando, mesmo que eles tenham feito ali o lembrete diário, SMS semanal, mas nada melhor do que o profissional ali do lado da paciente. Os testes de força muscular ali em questão da resistência, né, que é o teste de flexão, ele não foi testado quanto à confiabilidade dele, então a gente não sabe até que ponto esses resultados são fidedignos em questão desse teste usado. Essa amostra também não foi uma amostra tão robusta, né? Então a gente teve aí 33 participantes no grupo experimental e 35 participantes no grupo controle. É uma amostra relativamente pequena. Então, quem sabe daqui a pouco saiam estudos com uma amostragem maior, né? Com poder aí de significância maior, para que a gente tenha mais segurança ainda para usar na nossa prática clínica. Outro ponto fundamental aqui é que a gente não pode generalizar esses resultados, tá? Esse é um ponto importantíssimo de toda pesquisa. A gente sempre tem que ver quais as nossas pacientes podem ser incluídas aqui nesse estudo, né? Quais as pacientes são similares aqui com essa amostragem do estudo, para a gente ter aí mais segurança para aplicar essa evidência lá no nosso consultório.